Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui mais uma vez para estar falando um pouco sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos aí que vão estar chegando nesta live, neste vídeo. Eu vou estar aqui hoje falando um pouco sobre Gênesis. E confesso a vocês que vão estar assistindo que eu fiquei um tempo, sem colocar algum vídeo, porque eu tava aí buscando a Deus e estudando e meditando, porque este livro, Gênesis, a criação, ele tem muita coisa importante, muita coisa para que a gente possa aprender. A Bíblia diz lá em Salmo 1, que nós devemos meditar de dia e de noite na palavra do Senhor e com alegria. Então, é tanta riqueza, que tem neste livro, no livro da criação, que eu creio aí que vai dar para pelo menos umas 3 ou 4 ministrações, porque para falar tudo, a gente ficaria aí umas 2 horas de live, É muita coisa e às vezes acaba não pegando tudo, A paz do Senhor, meu irmão. Shalom, mestre Omar. Saudade de você, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus aí. Bom, eu quero estar lendo com vocês aqui Gênesis 2, tá? Eu vou estar lendo aqui alguns versículos para a gente poder meditar, ok? Então diz assim, ó. Assim, Gênesis 2, tá? Assim os céus e a terra foram terminados, com tudo o que há neles. No segundo dia, no sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia, o abençoou, de toda a obra que realizou e separou esse dia para santificá-lo, porque neste dia Deus descansou de toda a sua obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Verso 4. Eis a história dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Ainda não havia arbustos silvestres sobre a terra, e nenhuma planta silvestre havia brotado, porque o Senhor não fez chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Em vez disso, uma névoa subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor formou uma pessoa, um ser humano, o homem, do pó do solo, um ser vivo, e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. Deus plantou no jardim, na direção do leste, no Éden, e ali ele pôs a pessoa que formou. Do solo, Adonai fez crescer todas as árvores de aparência agradável, boa para alimento, incluindo a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em um rio saía do Éden para irrigar o jardim, e de lá ele dividia em 4 riachos. O nome primeiro era Pison. Ele circunda toda a terra de Ávila, ou Avilá, onde há ouro, Ouro dessa terra é bom, e encontra-se ali resinas aromáticas e pedras de ônix. O nome do segundo rio era Gibom, ele rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro era Tigre, e ele é o que flui na direção
leste de Assur. E o quarto é o Eufrates. Ok? Eu quero ler só até esse momento, só até essa parte, para ver se a gente continua falando as demais coisas aqui, porque é muito rico aqui o que Deus tem para falar conosco através da palavra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Deus, por conta da Tua palavra, que o Senhor, Pai, possa nos ensinar, que nós venhamos nos desprender, Senhor, de toda a religiosidade, porque aqui eu não estou para pregar a religião, estou aqui para pregar a Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que alcança os corações, Pai, daqueles que têm o coração aberto, para receber, ó Pai, a Tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos e amém. Irmãos, esse livro é o livro da criação, Gênesis. A palavra Gênesis significa criação, como Deus criou o mundo, como Deus criou a terra, né? O primeiro capítulo, a maioria já conhece, mesmo que nunca leu, sabe lá que conta a história de que Deus fez o mar, fez a terra, né? Que era trevas, e aí Deus disse haja luz, então se dividiu entre o dia e a noite, fez as estrelas, o firmamento, né? E ele termina o capítulo 1 dizendo, né, que ele fez todas as coisas e viu que era bom, né? Porque tudo que Deus faz é bom, né? O homem que arruína, na verdade. E aí o capítulo 2, que parece até meio com uma contradição, ele diz assim: assim os céus e a terra foram terminados, e tudo que há neles. No sétimo dia, Deus terminou a sua obra e fez, portanto, e descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o dia 7, né, o sétimo dia, e separou o santo, porque nesse dia ele descansou, né? E aí uma coisa interessante, porque a Bíblia está dizendo que Deus descansou. Deus sendo um ser supremo, como pode ele descansar, né? Ele está cansado, Deus fica cansado, né? E algumas traduções não traz essa explicação. E essa tradução eu acho legal porque ela consegue trazer essa explicação do que é o descansar, né? Tanto para Deus quanto para nós, né? O que é descansar? Vamos ler. Então ele diz assim, ó. Olha lá que interessante. Descansou de toda a obra que criou, para que pudesse produzir por si mesma. Então Deus, no sétimo dia, vendo que tudo que ele fez que era bom, ele descansou no sentido de contemplar a obra que ele fez, né? De ver o sistema que ele, através da sua palavra, do haja, né? Ele criou. E aí, o que é interessante que isso nos ensina e edifica pelo menos a minha alma, e creio que a sua, que Deus, tudo que ele cria, né? Tudo que ele faz é bom, e ele faz de uma forma sistemática, para que aquilo venha sempre fazer o quê? Produzir, para que aquilo venha produzir por si mesmo, venha trabalhar, venha edificar, venha dar fruto. Sempre Deus, quando ele cria algo, tem um objetivo, e esse objetivo é sempre produzir, construir, desenvolver a partir daquilo que já foi criado, né? Por que eu digo a partir daquilo que já foi criado? Porque Deus é o único e soberano, no sentido de que atrás dele não tem ninguém, né? Ele criou todas as coisas. Nós somos criação de Deus, né? Então, nós em Cristo, né, temos aí o papel, né, o ser humano, né, em Cristo, aquele que aceita a Deus verdadeiramente, ele tem cada um com a sua peculiaridade de desenvolver, de produzir. O Senhor nos chama sempre para produzir, né? Sempre para fazer coisas, para estar envolvido com projetos, lógico, tudo para a honra e para a glória dele. As pessoas muitas vezes se frustram, né? E deixam muitas vezes de ser bem-sucedido por conta delas quererem fazer com o seu próprio braço ou fazerem fora dos caminhos de Deus, né? A ideia de produzir não é a ideia de produzir e ganhar bem ou ser rico, não, é de ser bem-sucedido. O que é bem-sucedido na Bíblia? É a pessoa que tudo que ela faz, né, dentro da conduta, da vontade de Deus, tudo que ela faz, ela vai bem, ela é próspera, né? Essa é a verdadeira prosperidade que muitas vezes as pessoas não têm pregado nas igrejas, né? A prosperidade
de Deus é aquela que tudo que eu faço eu vou bem, dá frutos. E não frutos somente financeiro, né? Mas principalmente frutos na alma, né? Edifica pessoas, transforma as vidas, né? Traz edificação para a mente, para a alma. Então, todo o propósito, tanto que você vê que Deus cria o mundo, né? No sétimo dia ele descansa para ver o produto que ele criou, produzir por si mesmo. Deus, tudo que ele faz para que a pessoa venha dar fruto, né? O sistema venha dar fruto, produzir por si mesmo. Olha que coisa linda e que coisa que muitas vezes o ser humano, quando ele se desvia do propósito de Deus, que Deus tem para a vida dele, muitas vezes ele não consegue alcançar os seus objetivos. Isso aconteceu muito com a minha vida. Ainda acontece, né? E creio que acontece com a vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas, elas estão no mundo, elas vivem, né? Elas estão respirando, andam, fazem um monte de coisa, mas elas não têm um propósito de existência. E a gente vai falar sobre isso, né? Porque na verdade a palavra vida significa existir. A ideia de existir é saber para que eu fui criado, né? Logo, se eu vivo, né, não significa porque eu vivo eu existo. Né? A existência está ligada a quando eu tenho um propósito, um objetivo, um plano. Então logo eu existo, porque eu faço parte de um sistema. Então Deus já começa através da natureza e da criação mostrar ali que todo o propósito de Deus, quando ele cria alguma coisa, é para que aquilo venha dar fruto, para que aquilo venha produzir por si mesmo, nele, lógico. João 15 diz, né? Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, né? Quem está em mim, né, produz frutos, né? Então, lógico que a gente precisa estar nele. O que é estar nele? É aceitá-lo como Senhor e Salvador, é estar dentro da presença dele, buscando a sua palavra, praticando o seu evangelho, buscando a conduta de Deus, pedindo que o Espírito dele, né, possa nos guiar, nos orientar, adorando ele verdadeiramente e o aceitando. Tira todo esse lado aí de religião, de condutas de homem, né? A religião é uma conduta de homem, eu estou falando de Jesus. Né? Jesus, a conduta dele não muda para católico, não muda para evangélico, não muda para protestante, não muda, né? Até porque as placas não vão ser salvas. O que vai ser salvo são as pessoas que creem e seguem a Jesus, que estão plantados nele. Por isso que ele usa muito essa ideia de árvore, que a gente vai falar muito sobre isso nesses capítulos de Gênesis. Enfim, então quando ele diz que ele descansou, na verdade ele contemplou, né? Então quando Deus fala para nós, irmãos, para que a gente venha descansar no Senhor, e isso é muito interessante, muitas pessoas acham que descansar é ficar parado em casa e não fazer nada, né? E não fazer nada, eu estou descansando no Senhor. Né? Você já buscou um emprego? Não busquei, mas eu estou descansando, Deus vai dar um emprego. Esse descansar, na verdade, a gente olhando para Deus aqui neste momento através da palavra, não significa que não é fazer nada. Descansar no Senhor é ter o sossego, é ter a tranquilidade, que mesmo que com os meus olhos eu não veja, né, uma saída, né? Por exemplo, uma pessoa está desempregada, uma pessoa está mesmo empregada, mas o dinheiro está escasso, está passando por uma crise, né? Ela deve buscar em Deus o descanso e buscar em Deus também o quê? Na fé em Cristo Jesus, né? Buscar estar produzindo para aquilo que ele foi chamado, né? E as outras coisas, meus irmãos, ela virá segundo a vontade de Deus e no tempo de Deus, né? Você vê que José, por exemplo, quando estava no Egito, ele passou por várias dificuldades, mas o tempo todo a gente via José o quê? Descansando no Senhor, seja na prisão, seja como governador, né? Ele era uma pessoa que descansava no Senhor. Nós vemos também Daniel descansando no Senhor dentro da cova dos leões, né? O que era descansando? Sadraque, Mesaque e Abednego entrando na fornalha e dizendo, se ele quiser, ele nos livra. Se ele não quiser, ele vai continuar sendo Deus e eu vou continuar adorando. É esse descanso que o próprio Deus nos ensina, é contemplar, né, as maravilhas do Senhor
E descansar no sentido de quê? De a gente continuar produzindo, continuar fazendo a obra, continuar cada um naquilo que Deus chamou, fazendo não por merecimento, não querendo reconhecimento, mas só fazer, porque o homem foi criado para produzir. Só que a gente só consegue produzir se a gente estiver em Deus. Se eu não estiver em Deus, eu não consigo produzir, irmãos. Eu não consigo produzir. E quando eu digo produzir, volto a dizer de novo, eu não estou dizendo de uma produção onde você se dá bem financeiramente. Eu estou dizendo de produção a qual engloba todas as coisas, onde a pessoa ela pode sim, através da sua profissão, ganhar o dinheiro, mas a sua alma está em paz. Aonde sim, através, sei lá, do dom que ela tem, levar a mensagem para as pessoas, até o evangelho ou na música. Por exemplo, a música, muitas pessoas têm o dom na música, mas elas não estão no Senhor, né? Elas desenvolvem músicas falando sobre apologia às drogas, ao crime, à sexualidade, à imoralidade. Então ela pode produzir no sentido de ganhar bastante dinheiro? Pode, mas a alma dela como tá? Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente cansa de ver, né? Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, os maiores ídolos, né, e cantores que as pessoas adoram, quase todos morreram de overdose, morreram de AIDS, morreram por conta de droga, né? Tinham letras bonitas, lindas, maravilhosas, que emocionavam as pessoas, mas morreram de forma trágica. E infelizmente, né, eu não posso afirmar, mas com certeza, né, tem uma grande probabilidade sem a salvação, porque os mesmos não creram em Cristo quando estavam aqui na terra, debochavam de Deus. Lógico que se no último suspiro de suas vidas ali, por alguma obra a qual a gente desconhece, né, eles se arrependeram e aceitaram somente a Cristo, eles podem ter sim ganhado a salvação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus está nos convocando e nos chamando hoje, você que está assistindo e vai assistir, para que a gente venha voltar o nosso coração a Deus e repensar a nossa vida no sentido de que o que estamos fazendo com a nossa vida? Será que a gente está produzindo segundo a vontade de Deus? Né? Será que a gente está verdadeiramente em Cristo, em Deus mesmo, firme, dentro daquilo que Deus nos chamou? Porque isso é muito importante. Quando as pessoas entenderem isso, amados, quando você que está me ouvindo e vai me ouvir entender isso, a sua vida muda de figura, porque você consegue entender, né, que o sucesso não é ser reconhecido por milhares de pessoas. Né? O sucesso não é você ter uma fama internacional. O sucesso para um pastor também, que talvez esteja me assistindo, não é ter uma igreja grandiosa com 1000 membros. O sucesso é você estar plantado em Deus. O sucesso é você estar em Deus fazendo somente aquilo que Ele te falou. Né? E se Ele criou você como me criou, Ele sabe que quando a gente está produzindo dentro da vontade dEle, Ele já distribuiu em nós características daquilo que a gente está fazendo. Né? Para Adão, no caso ali, seria cultivar o solo. Né? Era a primeira das coisas que Deus coloca ali para Adão. Né? Então Adão com certeza tinha aptidões para desenvolver, assim como, por exemplo, outras pessoas na Bíblia tinham uma disposição para a caça, né? Outros para a agricultura. Então nós somos cheios de dons, irmãos, cheios de coisas que Deus coloca em nós para que a gente venha produzir. E muitas vezes a gente não produz porque a gente não está em Deus. Então isso já nos ensina aqui nos primeiros capítulos segundo capítulo de Gênesis, né? Até o verso 3. Depois, irmãos, disso, a Bíblia diz assim: eis a história do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e o céu. Ainda não havia arbusto silvestre sobre a terra, e nenhuma planta silvestre tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover e não havia ninguém para cultivar o solo. Estênio, que coisa esquisita, porque como então Deus ele criou o mundo e não criou? Porque no primeiro capítulo ele fala que criou a terra, que já estava tudo pronto. Aí no segundo capítulo fala que ele está criando a terra ainda e que não tinha coisa pronta. Eu não entendi. Vamos lá.
primeiro capítulo de Gênesis é o resumo da criação. No capítulo 2, ele vai falar algumas propriedades, né, de como foi criado a terra e os céus e qual o objetivo disso. Por isso que dá a impressão que ele criou no primeiro capítulo e no segundo capítulo não estava criado direito e ele está criando novamente. Não é porque agora ele quer dar ênfase à criação do homem e como essa criação ela veio se desenvolver, né? Que é o que eu já falei um pouco aqui, mas a gente vai falar um pouco mais. Quando ele diz, né, que o homem que não tinha ninguém para cultivar o solo, né? E que o céu e a terra estavam formadas, né? Mas não havia ninguém para cultivar o solo. O que ele estava dizendo? Que Deus criou todo um sistema, ele criou a natureza, as plantas, né? Os animais mais para frente, nós vamos ler aqui, mas ele criou todo um sistema, né? Em favor de criar uma criatura para que dominasse sobre todas essas coisas, né? Quem é essa criatura? É o homem, né? Deus, então, ele cria o homem para que o homem tenha domínio sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre os animais, sobre as árvores e que ele venha aprender a cultivar. Olha a importância do cultivo, né? De cultivar e cuidar. Isso é muito interessante. Como eu disse para vocês, meus irmãos que vão assistir, tem muita coisa aqui para a gente falar. Eu creio que nesse vídeo não vai dar para me falar tudo. Esse livro tem me ensinado muita coisa, porque quando se diz aqui, né, que o homem cria, né, que Deus cria, né, a terra e ainda não tinha arbustos, né, e que são árvores, né, então ele não se chovia porque ainda não tinha o propósito da chuva, né? E porque haveria um tempo para a chuva vir, né? Então nos ensina que Deus tem tempo para todas as coisas. A chuva ela só acontece lá na frente, né? Depois que Noé assim tem uma grande missão de pregar para a sua época, né? Para que as pessoas viessem se arrepender, que haveria um grande dilúvio, porque até então não se chovia. O processo de água era irrigação, né? Como a gente leu aqui, pelos rios, né? E saía uma névoa, né? Como se fosse uma neblina do solo que essa névoa própria regava as plantas. E é nesse momento que, não tendo arbustos, mas o processo ali evolutivo está acontecendo, né? Tá saindo água ali da terra para que os arbustos venham, né, subir, que seria no caso as árvores, né, e as plantas silvestres. É nesse momento que Deus já tem em mente criar o homem com o primeiro objetivo, que ele viesse aprender a cultivar e a cuidar, né? Algumas traduções vai dizer lá plantar no solo, né? E cuidar disso. Outras vão dizer, não vou lembrar agora, mas se não me engano é arar o solo, né? Por exemplo, nessa tradução aqui, ó, o Senhor foram criados, quando o Senhor fez a terra, brotado nenhum do sol ainda, teria irrigada. Aqui, ó. Então o Senhor Deus para cultivar o solo, né? É isso mesmo. Sobre a terra também não havia homem para cultivar o solo. E em algumas está cultivar e cuidar, né? Qual a importância do cultivar e cuidar para o homem, né? Deus queria ensinar para o homem uma série de coisas, mas numa delas a ideia de ensinar o homem a ser uma pessoa, vamos dizer assim, programada, a ser uma pessoa disciplinada, a ser uma pessoa que porque o que é a ideia de cultivar? A ideia de cultivar é aperfeiçoar e desenvolver, né, determinadas habilidades que o homem tem pelo cuidado contínuo, né? A ideia de cultuar é isso, de cultivar é isso, né?
é desenvolver uma atividade ou desenvolver coisas que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu vou usar aqui a questão da capoeira. Quanto mais eu cultivo isso, né? Eu treino, eu desenvolvo as minhas habilidades, né? De maneira contínua, todos os dias ou a todo momento, mais eu vou conseguir desenvolver a minha sensibilidade para com os meus dons, né? A ideia também de cuidar ensina ao homem ter o que? Zelo, né? O que é zelo? É cuidado. Então não é só fazer, mas é fazer com cuidado, ok? E isso também nos leva a entender que desde o princípio, desde a criação, Deus já queria ensinar o homem a aprender na sua mente a cultivar, né? E também a cuidar, não somente daquilo que Deus colocou na mão dele, mas principalmente o amor dele para com Deus. Por isso que a ideia de cultivar é a mesma ideia de cultuar, né? Se você procurar algumas definições de cultivar ou de culto, né, vai estar falando que culto é cultivar, né? O que é culto? É cultivar, é ser, é estar a todo momento cuidando do seu amor que você tem para com Deus, né? É estar desenvolvendo, né, a sua maneira de cultuar a Deus, é estar num processo contínuo de culto e adoração a Deus, né? Então não é só ir para o culto, né, mas é na sua vida cultuar a Deus em tudo que você fizer, né? Então isso é muito interessante e nos ensina muito, porque muitas das pessoas ainda estão presas somente aos templos, né? Só cultuam a Deus quando vão à igreja, né, no espaço físico, mas durante a sua vida, né, no seu processo da sua vida, no trabalho, em casa, não cultuam a Deus, né? E nós vemos aqui desde o princípio, irmãos, Deus ensinando o homem que tudo que ele faz dentro da presença de Deus precisa ser cultivado e precisa ser cuidado, né? A sua profissão, se foi Deus que deu e você sente que você tem uma missão lá, precisa ser cultivado, né? Todos os dias você precisa lá cuidar, você precisa regar, né? Se você tem um casamento, tem uma esposa ou a esposa tem um marido, precisa ser cultivado e precisa ser cuidado. Então, muitas vezes as pessoas perdem o foco, né, cultivando outras coisas em seu coração. Pornografia, prostituição, avareza, falar mal do próximo, né? Através da música, televisão, internet, da sua maneira de convívio com pessoas, quando ela se reúne, né, com outras pessoas, o coração dela só tem coisas más, então ela só sabe falar mal das pessoas, fazer piada, né, fazer gracinha, nunca tem uma palavra de ânimo, de conversão, de mudança, de esperança, porque a sua mente e o seu coração já está cultivando sempre o mal e sempre fazendo a manutenção desse mal, né? Então, isso que Deus está ensinando o homem através, ali no caso ali da plantação, para que o homem venha aprender a cultuar ou cultivar e continuar fazendo o quê? Cuidando, né? Continuar desenvolvendo, né? Então não adianta muitas pessoas, como eu disse aqui que estão me assistindo, terça e quinta eu vou na igreja, né? Senti a presença de Deus. Quarta eu não leio Bíblia, quarta eu não oro, quarta eu não penso nas coisas de Deus, eu só vou na igreja lá de vez em quando, ou vou só nos dias de culto, nos outros dias eu nem me envolvo muito com as coisas de Deus, porque já tá bom eu ir de quarta ou de quinta. Não, isso não é cultuar a Deus, né? Isso é você estar presente numa reunião, mas cultuar a Deus está ligado com o seu cotidiano. Tanto que esse processo aqui que a gente está vendo que Deus quer, que Deus quis e vai envolver o homem, no caso Adão, é um processo contínuo. Todos os dias, tirando o sétimo dia, né? Embora não sei se, não tem relatos que no Éden ele tinha esse mandamento do descanso, né? Do sétimo dia. Mas você vê que o processo de Adão ali era exatamente trabalhar, era desenvolver um processo contínuo. O que eu quero dizer para você? Quanto mais você
desenvolver as coisas de Deus na sua vida, quanto mais você lê, quanto mais você aperfeiçoar, quanto mais você buscar, mais você der atenção às coisas de Deus, mais você irá frutificar na sua vida espiritual. Mais você vai ter o hábito de orar, né, de ajudar ao próximo, de no momento de dificuldade, no momento onde as pessoas muitas vezes podem te agredir verbalmente, ou podem agredir a sua fé, ou podem te tentar. Se você cultiva o Senhor no seu coração, não somente em dia de culto, você vai conseguir, através do Espírito Santo e da palavra, né, dar uma resposta segundo a vontade de Deus, né? Muitas pessoas, inclusive eu vi até um vídeo, embora esse vídeo não fica um pouco difícil de falar dele, porque a gente não vê, a gente só ouve, né? Que um pastor ele está ali para ministrar como eu estou ministrando e a esposa está atrás, né? E ele sai lá, dá a volta e fala, ó, liga isso direito, né? Presta atenção, e meio que parece que dá um tapa nela. É uma situação que, se a pessoa muitas vezes se ela cultiva as coisas de Deus em seu coração, naquele momento ali o Espírito Santo ia ministrar, né, ao coração dela para que ela fosse mansa, que ela tivesse sabedoria, não por conta das câmeras, e sim na vida dela, né? Porque muitas pessoas hoje pregam o evangelho, né, mas na sua vida não os pratica, né, ou não procura praticar, né? Então a gente precisa também separar isso para que a gente possa entender. E a ideia aqui nesse processo era exatamente isso, era fazer com que o homem tivesse a ideia de cultivar, aprender a cultivar. Como seria bom, meus amados, se o ser humano aprendesse em sua mente a todo tempo cultivar, né? Cultivar o quê? Bons pensamentos, uma vida moral, né? Cultivar e plantar no seu coração as coisas de Deus, o amor, a serenidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, né? E isso deriva da gente, em tudo que a gente fizer, a gente estar atento e seguir a vontade de Deus, né? E praticar, né? Assim é a ideia que Deus tem no início para o homem, a ideia de cultivar, né? E, lógico, muitas das coisas a gente aprende fazendo, a gente não aprende na teoria. Falar é muito fácil, fazer é difícil. Por isso Deus também desenvolve ali um processo para que Adão não venha somente falar, olha, é assim que faz. Não, ele venha pôr a mão na obra para que, através do dom que Deus deu a Adão e ao trabalho, Adão viesse entender essa ideia de cultivar. E isso é muito importante, né? Quem assistir todos os vídeos vai entender o que eu estou falando aqui. Isso é muito importante, né? A ideia de cultivar, porque se eu não cultivo no meu coração, e a gente vê aqui que pela palavra de Deus que não deu tempo para Adão fazer esse processo da maneira a qual Deus queria para ele, né? Ele faz o cultivo, mas de maneira diferente, e a gente vai ver isso. Em vez disso, uma névoa subia da terra e regava toda a superfície do solo, né? Então, enquanto não tinha o processo ali de cultivo, e a terra estava se desenvolvendo, produzindo por si mesma, que é o momento que Deus está ali contemplando o que ele fez, uma das formas, aliás, a forma que existia era uma névoa, né, sair e regar as plantas para que as plantas pudessem ali dar vida ou produzir por si mesma. Isso também nos ensina que Deus, ele é soberano e o seu poder, né, de entendimento e sabedoria é enorme, porque Deus, ele faz, assim como o nosso corpo, né, todo o nosso sistema respiratório, digestivo, sistema cardiovascular, sistema de audição, sistema visual, todo o nosso sistema, né, comandado pelo cérebro, é um organismo, né, nada sai do lugar e tudo trabalha um em cima do outro, um depende do outro e é uma função. Isso nos ensina o quê? Que Deus, tudo que ele cria para um propósito específico. Você foi criado para um propósito específico. Eu fui criado para um propósito específico. É um organismo mesmo, minha gente. Isso eu fico assim,
abismado de ver, né? O processo que Deus... O cientista, muitas vezes, ele quer explicar esse processo para tirar a glória de Deus, né? Eu sempre gosto de falar, por exemplo, a paz do Senhor, Mestre Amori, Deus abençoe. Eu gosto, por exemplo, de falar, por exemplo, do sistema, que isso a gente aprende lá na escolinha, que é um sistema bem simplesinho. Por exemplo, o sistema da chuva, né? O sol vem, aquece, né? A água evapora, condensa nas nuvens e se faz a chuva e a chuva vem. E o processo ele é um ciclo, né? Ele é repetitivo. Então vai ter cientista, né? Ou pessoas que não creem em Deus, vai dizer o quê? Isso não é Deus, isso aí é um processo normal da natureza, né? Porque o sol vem, aquece os rios e lagos vem e sobe, né? Tô bem, meu irmão, Deus abençoe. Tiago Pincher, Deus abençoe, meu irmão. Então, esse processo, muitas vezes a ciência quer explicar, né? Explicar o quê? O processo. Querendo dizer que esse processo não tem nada a ver com Deus. Mas eu pergunto, quem criou o processo? É um sistema, é uma inteligência, ok? É a mesma coisa o nosso sistema todinho aqui do corpo. Quem criou as batidas do coração? O coração bate sozinho, mas ele tem um sistema. O cérebro também. Quem criou esse sistema, irmãos? Nunca vai dar para você dizer que Deus não existe, porque tem sim uma inteligência superior sobre as nossas vidas, sobre a terra, sobre os mares. Você vê que as luas têm a ver com o tempo das marés, quer dizer, é um sistema, irmãos, é um sistema que Deus criou, não é Deus da água, não é o Deus da terra, não, é Deus criou, e Deus não deixou nenhum embaixador, né? Nenhuma pessoa específica em cada área. Pelo contrário, o que ele fez foi pôr tudo na mão do seu Filho amado Jesus. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E isso é interessante porque olha como que é o sistema. Isso nos mostra, irmãos, quando fala aqui que tinha um sistema, mostra que Deus ele é perfeito no que faz, né? E que o sistema, isso eu fico assim muito triste porque Deus falava ao meu coração e ao mesmo tempo muito alegre. Nós somos o ser humano é a única espécie que Deus deu a capacidade de raciocínio e inteligência, né? As outras coisas elas funcionam no sistema, vamos dizer assim, por um instinto, né? O animal ele aprende por instinto. O ser humano ele começa pelo instinto, mas depois ele tem raciocínio, ele sabe por que ele está fazendo, né? E o ser humano é a única raça, né? Que desobedecem à ordem natural que Deus fez, né? A gente vai ver isso aqui. Então, por exemplo, a terra, né? Olha que coisa fantástica. A terra, ela que vai produzir vida na árvore, né? Ela que vai produzir vida na árvore e vai deixar a árvore firme. Mas para que a terra possa produzir vida na árvore, a terra precisa de algo nutritivo para dar a alimentação à árvore, que é a água, né? Então a água sabe fazer seu papel, a terra sabe fazer seu papel e a árvore dá fruto. Ou seja, trazendo para a gente, né, irmãos? Quando a gente está fora da vontade de Deus, é mais ou menos como se a gente não entendesse que eu só consigo dar fruto se eu estiver em Deus, né? Como assim, Estênio? Vamos ler e você vai entender. Olha o que ele vai falar aqui, após dele falar que formou todas as árvores e tal. Do solo, o Senhor fez crescer árvores, né, de aparência agradável, para alimento, incluindo a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? E aí ele vai dizer aqui, ó, que ele fez o homem e deu o sopro de vida no homem, né? Quando ele diz aqui, ó, que ele fala aqui, ó, então Adonai formou uma pessoa do pó, do solo, da terra vermelha, e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que a nossa essência, para que a gente tenha vida, veio do próprio Deus e de dentro de Deus. Então, quem é a minha árvore?
né? Aliás, quem é minha terra? É Deus, né? Eu só consigo ficar firme se eu estiver em Deus, né? Agora, através de Deus que me sustenta, aleluia, glória a Deus. Quem que é a água, né? É a palavra dele, né? O que me limpa? A Bíblia cansa de dizer, o que me limpa? Nós estamos limpos pela palavra, né? Então, a água, muitas vezes na Bíblia, o sinônimo dela é de limpeza. O que me purifica? É exatamente a palavra de Deus. Então, quando eu estou em Deus e ouço a sua palavra, né? Eu sou como uma árvore que dá frutos, ou como ramos que dá fruto, como está João 15. Por quê? Porque eu estou firmado em Deus, porque é da onde sai a minha essência, né? O peixe, ele se formou dentro da água. Se você tirar o peixe dentro da água, ele morre, né? Se você tirar a árvore de dentro da terra, ela morre, né? Se você pegar, não tiver a terra para sustentar a árvore, você pode até jogar água nas raízes, mas a árvore não vai subsistir, né? Por quê? Porque Deus e a palavra andam juntos, né? Não adianta eu dizer, eu creio em Deus e não obedecer a sua palavra. Andam juntos, irmãos, porque um é subsequência do outro. Então isso eu fico assim verdadeiramente muito contente e maravilhado com o que Deus tem ensinado através deste livro. Porque da mesma maneira que a árvore morre, aleluia, se a gente tirar ela da terra, o ser humano ele morre quando ele sai da terra que é Deus para a vida dele, né? Então quando ele sai, ele fixa suas raízes em outras coisas, ele morre. E talvez você diga assim, não, eu não morri até hoje, né? Quando eu digo de morte, irmãos, eu digo de morte, a primeira é espiritual. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, se você soubesse da água que eu tenho, você nunca ia passar mais sede, né? E ela fala, me diga que água é essa, né? É a água da vida. Olha que coisa fantástica, a água da vida. Ou seja, o único que pode me dar a água da vida é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, né? O Deus encarnado. Mas olha que coisa interessante. Então, quando o homem sai, ok, da autoridade de Deus, da raiz, né? Do fundamento dele, que é a terra, porque a árvore, meus amados, ela só vai dar fruto, frutificar e estar bem firme se for na terra, né? A gente vê a parábola ali que fala que um semeador andou pela terra aí espalhando semente, uma cresceu no meio de pedras, outra no meio do espinho, nenhuma delas frutificou, até cresceram, mas no meio da sua caminhada sufocaram, caíram, secaram, porque não tinha raízes fixas, glória a Deus, na terra. Muitas vezes o ser humano não tem as suas raízes fixas na terra, que terra para nós é o Deus, é o Senhor e Salvador Jesus, né? E o que faz eu continuar fixo na terra? É a água, que é a sua palavra, né? A água é a palavra. O que mata a sede do ser humano, né, para que ele venha cada dia mais progredir em Cristo Jesus, dentro dos caminhos de Deus, é a água. Nota-se, meus amados irmãos, que eu não estou aqui, né, para falar da religião A e religião B. Por que eu sempre digo isso? Porque muitas vezes as pessoas, elas entendem que alguns querem falar de religião. Não estou aqui para te chamar para nenhuma religião. Eu estou aqui para te chamar e dar testemunho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que deu a sua vida por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e por conta do seu sangue, todo aquele que crê nele como Filho de Deus e se arrepende dos seus pecados, continuamente busca ele, né? Querendo entender e conhecer a sua palavra, é salvo, porque agora está firmado na árvore da vida, que é Cristo. Isso é muito interessante, amados.
Eu não estou falando aqui para você buscar nenhuma religião, não. Eu estou falando para você dar uma chance para Jesus, dar uma chance para Deus que quer operar no seu coração. Jesus não chamou ninguém para a religião. Ele chamou a gente para servi-lo em espírito e em verdade, o adorá-lo, compreendê-lo e querer dele cada dia mais, estar fixado as nossas raízes na terra que é Deus e firme na sua palavra, que é a água. Né? A água representa o que? A nutrição, só que a nutrição, olha como que é uma ligação, né? Por isso que as pessoas não entendem. A água é a palavra, só que a palavra ela só pode ser transmitida, né, pela terra que é o fundamento da árvore. Né? Se a árvore não estiver fixada na terra, a água não chega até a raiz de forma adequada. Então é uma ligação, né? É uma ligação que ela se completa. E o ser humano é o único que não obedece. Olha que coisa interessante, é o único que não obedece. Né? Se você vê um pato, né? Você não vai ver um pato, por exemplo, tendo uma relação sexual com a égua. Né? Você não vai ver a égua tendo com a girafa. Você não vai ver a baleia com um peixinho. Né? Porque não foi da maneira que Deus criou, né? Deus criou tudo de forma organizada, um organismo, e o homem é o único que quer desobedecer esse organismo, né? De vez em entender para que ele foi chamado e em quem ele foi chamado. Ele foi chamado em Deus, através de Jesus Cristo nos tempos de agora, né? Então isso é muito interessante que nos ensina aqui. E aí, irmãos, olha o que ele vai falar para a gente entender como que é importante a gente ficar em Deus e não em outras coisas, né? Em Deus. Ele diz assim, ó, olha que coisa interessante. Então ele diz, ó, soprou, né, um sopro de vida no ser e ele ficou vivo. Aí diz assim, ó, Deus plantou no jardim, na direção leste, no Éden, e ali ele pôs a pessoa que formou, né, e do solo fez crescer toda a árvore de aparência boa. Para alimento, incluindo a árvore da vida, e no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Então ele está dizendo o quê? A partir de que Deus depois criou o homem, ele fez com que todo o jardim do Éden fosse ali tomado pela vegetação, por árvores de todos os tipos, que todas eram, aos olhos, né, de Adão, davam a ele, né, a sensação de que todas eram boas para comer por conta da sua maneira de ver e por conta da sua boca, né, quantas coisas a gente vê assim, né, irmãos? Eu não sei se vocês gostam de comer, eu gosto. Tem prato que às vezes é até gostoso, mas só da gente olhar e falar, nossa, vou comer não. Porque os olhos muitas vezes é o que chama o prato, né? Tanto que quando você vai num restaurante, muitas vezes você paga por isso. As pessoas não sabem, mas é isso. Né? Inclusive, eu não vou lembrar quem foi o cara que disse isso, mas achei interessante que ele faz um ovo, né? E o ovo fica muito bonito. E aí falaram pra ele, poxa, mas se for pagar esse preço nesse ovo aqui, eu como em casa. Ele falou, então, mas na sua casa você não vai ter um ovo igual a esse. Né? No sentido do quê? De ser fritinho lá da maneira que ele faz, bonitinho no prato. Então, quando você paga um prato no restaurante, você paga em todos esses sentidos. Então, por quê? Porque a culinária entende que o que faz a pessoa também querer comer um prato, né? Degustar alguma coisa, também é a beleza que os olhos atraem, né? Então ele fez árvores, né? Deus fez árvores que saltavam aos olhos do homem, né? Todas as árvores. Só que ele diz que no meio do jardim, se plantou ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Eu quero dizer para você, olha a importância de a gente estar plantado em Cristo. Né? Por que eu digo em Cristo e não em Deus, que são os mesmos? Mas por que eu digo em Cristo? Porque nós estamos na época da graça. Que época da graça?
aqui nós vamos ver o homem caindo. Depois que o homem cai, ok? Mais à frente vem Jesus. E assim como o primeiro homem, né, ele cai e abre legalidade para o pecado, vem o segundo Adão, está lá em Romanos, se eu não me engano. Vem o segundo Adão. E esse segundo Adão, por não ter mancha, não ter mácula, ele morre por nós na cruz e leva nas costas dele o nosso pecado. Então agora, para que eu chegue até Deus, só pode ser por intermédio de Jesus, né? E quando eu digo chegar até a Deus, eu digo no sentido de salvação. Todos os caminhos, eu sempre digo isso, todos os caminhos vão levar a Deus. Mas todos os caminhos vão levar a Deus para julgamento. Porque no dia que você morrer e depois Jesus voltar, e nós tivemos lá no final dos tempos, né? E você teve que responder pelos seus erros, e você não creu em Jesus, né? A salvação não é herdada, né? Então, eu estou falando de crer em Cristo. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver aqui a importância de estar em Deus, né? E a importância de nos separar as nossas vidas a Deus. E Deus usa a natureza, irmãos, para ensinar isso a Adão e nos ensinar quando a gente lê exatamente este livro. Porque ele diz aqui, ó, que todas as árvores, né, estavam ali no solo, produziam, ok? E que no meio do jardim tinha duas árvores, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, eu quero dar ênfase em duas coisas interessantes aqui. Deus plantou um jardim na direção leste, no Éden. A palavra jardim, Deus abençoe aí, meu irmão Muriel. A palavra jardim, ela é muito interessante, porque essa palavra, ela vem da ideia de algo fechado, né? Jardim é uma plantação fechada, né? Tanto que é fechada que Adão e Eva habitaram lá. Quando pecaram, saíram de lá e a Bíblia diz que tem dois anjos lá na porta, né? E que está fechado, ninguém entra, inclusive ninguém sabe onde é, né? Porque é um lugar fechado. Então a ideia de jardim é um lugar fechado. Éden, né? Então se a gente fosse tentar traduzir para a nossa língua, seria Éden é um lugar de abundância, um lugar que frutifica, um lugar cheio da abundância, que produz ricamente, né? Então, se a gente fosse traduzir para a nossa palavra, seria um lugar que produz fechado. Ou um lugar que tem muita coisa abundante, mas é fechado, não é para qualquer um. E aqui eu quero ressaltar a você. Olha como é importante a gente estar em Cristo Jesus. Porque estar em Cristo Jesus, trazendo uma linguagem para os dias de hoje, fazendo uma analogia, é estar exatamente no Éden, no sentido do que? Eu preciso ser um jardim fechado, ok? Sendo um jardim fechado, eu darei fruto em abundância, porque eu estou no Éden através de Jesus Cristo. Eu sei que você está me entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou aqui fazendo uma comparação. Não estou dizendo que a gente está no Éden, propriamente dito, mas eu estou dizendo que quando eu estou em Cristo, eu estou como um jardim fechado, ou seja, separado para as coisas de Deus. Essa é a ideia de santo que as pessoas não entendem. Quando a Bíblia diz que tem os santos, são aqueles que são separados, não entendem? Aqueles que não pecam, não. Muitos pecam, porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado engana a si mesmo, né? Mas agora tem a sua vida dedicado às coisas de Deus, né? Lógico que no meio das nossas vidas, né, da nossa fraqueza, muitas vezes a gente vai cometer um erro, que a ideia de pecado é sair fora do alvo, tá? A definição da palavra pecado é errar o alvo, ok? Errar o alvo. Isso é muito importante, que muitas pessoas não entendem, principalmente quando a gente começa a pregar assim, as pessoas falam, tá me julgando. Não estamos julgando, estamos falando a real. Isso serve para você que está me assistindo e para mim. Errar o alvo. Se eu erro o alvo,
significa que qual era a minha intenção dentro de mim? Era acertar o alvo, ok? Então essa é a ideia de pecado. E Deus perdoa o pecado, porque Ele conhece a minha intenção, que era acertar, mas eu fiz, era para me fazer o bem, mas eu fiz o mal. Mas qual era a minha intenção inicial? Era fazer o bem. Mediante a eu ter na minha consciência, na minha alma, que eu errei, e sabendo que eu queria acertar, automaticamente o que a minha mente e o meu coração vai fazer? Ficar triste, ficar arrependido, ficar magoado, porque a intenção não era errar. Então eu vou, através de Jesus Cristo em oração, pedir perdão a este meu pecado. E a minha vida continua em Cristo Jesus. Né? Continua fazendo o quê? Errando? Não. Continua buscando para não errar mais. Ok? É diferente. A pessoa que não está em Deus, ela erra. Mas ela não pede perdão. Ela sabe que ela está errada, mas ela continua tocando a vida dela do jeito totalmente desregrado. Essa pessoa não está fechada. Essa pessoa não vive como um jardim fechado. Ela vive buscando outros conselhos. Ela vive buscar estar firmado em outros princípios. E não no princípio, né, como a gente usou como analogia, a terra que é Deus. A terra dela é outra coisa. Né? Então, essa é a ideia também que aqui neste capítulo de Gênesis traz para nós quando se fala do Jardim do Éden. Então, quer dizer, Deus, ele só produz, né, em território que é abundante. Deus só produz em território que é fechado. O acesso para Deus não é para qualquer um. Todos podem acessar, mas não é para qualquer um. Eita, Estela, não entendi. Todos podem acessar, mas não é todos que vão ser salvos. Por quê? Porque muitos têm a oportunidade de acessar, é para todos, mas nem todos querem acessar. Né? Tem pessoas que querem estar sim, indo na igreja, querem buscar a Deus, mas querem buscar a Deus para quê? Para ganhar coisas de Deus. E Deus não está aqui para ser Papai Noel e distribuir presente. Ele está aqui para salvar a nossa vida. Ele está aqui exatamente através de Jesus Cristo para nos orientar, nos capacitar, nos santificar, nos separar e nos dar sabedoria e nos dar conhecimento do que é certo e do que é errado, nos desenvolver a nossa capacidade intelectual e espiritual. Então, o processo que Deus quer desenvolver na nossa vida é um processo de libertação de alma, meus amados. Não é um processo de libertação no sentido de ter um carro, ter uma esposa, ou ter dinheiro, não é isso. Então, quando se fala aqui, né, de Jardim de Éden, mostra que Deus, né, ele só vai apostar e só vai criar coisas que são abundantes e que são fechadas, ok? Que são particulares a Ele, que vão estar louvando e glorificando a Ele, né? E glorificando e adorando Ele de verdade são férteis, dão frutos. Eu quero dizer uma coisa para você que está assistindo. Se você se firmar em Deus, meu amado, né? Não estou falando que a sua vida vai ser um mar de rosas, não, porque o próprio Jesus disse que aquele que crê em Jesus e segue Ele vai ser perseguido na terra porque prega a verdade, porque prega o seu evangelho. Mas eu digo espiritualmente, emocionalmente, né? As dúvidas que muitas pessoas têm internamente, que têm dúvidas em seu coração, quanto mais você buscar se relacionar com Deus e estar firmado nele, mais o Senhor vai te libertar, mais o Senhor vai transformar a sua vida, mais Ele vai trazer entendimento e conhecimento para que você se liberte e venha conhecer a verdade. Entende o que eu estou dizendo? Esse não é um processo de culto de segunda-feira, de culto de quarta-feira, de ensino dominical no domingo. Né? Esse é um processo para a sua vida, glória a Deus. É um processo que ele é de cultivar, que ele é de cuidar. Você está dizendo então que eu não tenho que ir para a igreja quarta-feira e não tenho que ir para a escola bíblica dominical? Você sabe que eu estou falando que não é isso, né? Não
distorça o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não só se baseia nisso. Pessoas hoje estão presas somente a esse mundinho. Quarta-feira eu vou na igreja, quinta-feira eu vou na igreja, sexta-feira tem campanha. Né? Jesus não chamou a gente para ficar só indo para culto, não. Ele chamou a gente para cultivar a sua palavra e o seu evangelho na nossa vida. Né? Chega desse negócio, meus amados, de só ir lá de quarta, de só ir lá de terça, de ir para a campanha. Jesus nos chamou para algo maior. Deus nos chamou para viver nele. Você sabe o que é viver nele? Né? É até engraçado, mas eu vou dizer aqui, né? Você sabe o que é viver nele? É tomar banho, ele tá na sua vida. É tá no banheiro fazendo necessidade, ele está em você, né? Você está no ônibus, ele vive em você. Você está na sua casa com a sua família, ele está em você. Você está com a sua esposa, glória a Deus, ele está em você. Você está dormindo, ele está em você. A todo tempo ele está em você, ele vive em você. Por isso eu gosto muito da terminologia. As pessoas muitas vezes criticam quando eu falo isso, né? Você vai muitas vezes numa reunião, a pessoa diz assim: quem está feliz com Jesus? Eu não estou feliz com, eu estou feliz em Jesus, porque o Espírito dele vive em mim. Quando eu digo com, eu estou dizendo que ele está aqui e eu estou aqui, né? Estou com a Bíblia. Quando eu digo estou, a Bíblia está em mim, eu estou dizendo que o que está escrito aqui vive no meu coração e vive na minha mente. É algo muito mais profundo que Jesus quer conosco. Então a gente precisa aprender, irmãos, e verdadeiramente confessar os nossos pecados e dizer a Deus: Deus, eu tenho sede de Ti. Deus, eu quero estar mais na Tua presença. Senhor, reveste a minha mente, a minha cabeça, os meus pensamentos em Ti e se dedicar verdadeiramente, como diz também lá em Romanos, o culto verdadeiramente racional, aonde os nossos membros, né, fazem parte deste culto, onde o meu corpo é entregue verdadeiramente, a minha mente, a minha alma. Buscai o Senhor de todo entendimento, de todo o coração, né, de toda a tua alma. Então, quer dizer, é entregue, irmãos, não é só campanha de 12 dias, não é só 15 dias, não, é estar plantado. E Deus ensina, irmãos, através desse capítulo aqui de Gênesis e através de Adão, que no princípio o que Deus esperava, né, da sua criação é que ele tivesse um relacionamento aonde ele quisesse cada dia mais estar firmado em Deus, né? E por que eu estou dizendo isso? Por que você está falando isso, Stênio? Porque a Bíblia vai dizer, meu amado, que após Adão ser criado, ele diz assim: do solo, Adonai, Deus, fez crescer toda a árvore de aparência agradável e boa para alimento, incluindo a árvore da vida, né, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, todas as árvores que Deus formou tinha a sua aparência agradável, né, e boa para alimento. Parecia agradável, ok, e boa para alimento, né? Então você olhava para a árvore e você falava: nossa, deve ser gostosa. Né? E quantas árvores é plantada no meio do jardim? 2. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Guardem isso, porque isso é muito importante para a ministração de hoje. 2 árvores, né? E Deus vai mostrar como este Éden, que eu falei para vocês, que a ideia de Éden é frutífero. Como esse Éden, ele era frutífero, né? Como este local, ele era assim, produzia de monte, né? Era um lugar realmente com abastança, né? De transbordar. Por quê? Olha o que diz, que tinha um rio, né, que saía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços: o rio Tigre, o Eufrates, né? O outro rio deixa eu ver se eu acho aqui, o rio de Gibom, né, que ia até Cuxi, né? Qual outro rio? O rio Pison. Então eram 4 rios, né,
que irrigavam todo o jardim. De novo, ó Deus mostrando o processo de quando a gente está nele, irmãos. Rios de água fluem em nós. Era um sistema, ó, todo organizado de Deus, né? E aí, a Bíblia vai dizer, mais para frente, então, que Adonai, né, pegou a pessoa e pôs no jardim do Éden para cultivar e cuidar, dele, do jardim do Éden, ok? Isso também nos mostra que tudo que Deus coloca na nossa mão tem o propósito do quê? Da gente cultivar através dos nossos dons, ok? Cultivar e cuidar. Se Deus colocou você como um pastor, meu amado irmão, a sua obrigação é cultivar o dom que Deus te deu e cuidar, ter zelo com este dom. Se Deus te colocou como missionário, a sua obrigação em Deus é cultivar o seu dom. Se Ele te colocou para adorar, é cultivar. Cultivar o seu dom para glorificar ao Pai. Né? Então, digo de novo, o que é cultivar? É aperfeiçoar e desenvolver através do cuidado contínuo. Né? Então, quer dizer, Deus colocou Adão no lugar para produzir e deu, aleluia, e deu todo o material suficiente para Adão. O que me lembra disso? Deus deu talentos, né? O homem foi viajar e antes de viajar, deu talentos, né, aos seus empregados. A um ele deu 5, a outra ele deu 3 e a um ele deu 1. Sendo que ele deu, glória a Jesus, esses talentos de acordo com a capacidade de cada um. Adão tinha tudo, irmãos. Ele tinha a capacidade e tinha as ferramentas para poder cultivar aquilo que Deus deu a ele e tinha um acesso fantástico, que era através do cultivo, através do culto a Deus, não culto na igreja, tá? Culto a Deus é uma vida cultuando a Deus, tá? E reforça aqui, não estou falando mal das reuniões. Reuniões faz parte, a gente tem que se reunir mesmo para adorar a Deus, só que Jesus quer mais, né? Aliás, ele quer mais não, ele espera mais de nós, né? Então, se reuniam de cultuar, de cultivar, né? Eu estava falando de cultivar, senão eu perco meu raciocínio. A ideia de cultivo era para que o homem aprendesse, através das suas ferramentas, através dos seus dons, aprender a cultivar na sua mente e a cultivar a Deus. E quando nós vemos aqui dizer que ele pôs o homem no meio do jardim, tinha todas as ferramentas, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem todas as ferramentas, porque tudo que Deus coloca na nossa mão, independente da quantia, se é 5, se é 3, se é 1, Ele dá para nós de acordo com a nossa capacidade. Agora a gente precisa estar plantado nele, né? Que hoje quem é a rocha? É Jesus Cristo. E o mais interessante é que se eu errar ou se eu tiver dúvida, hoje eu posso consultar a Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, que é a palavra de Deus. Né? Milhares de pessoas erram na sua vida e não conseguem ter um discernimento do que fazer porque estão plantados na árvore do mundo, que traz morte. Glória a Deus. Que traz morte. E esquecem de estar plantado na palavra, que traz vida. A palavra traz vida. A palavra traz vida. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, muitas pessoas estão plantando as suas raízes em outro lugar. Mas o que chama a minha atenção é que Adão, a Bíblia vai dizer que pôs ele para estar lá no meio do jardim, para cultivar, para cuidar das coisas de Deus, que Deus fez. Deus tem chamado a gente para cuidar das coisas que Ele fez para nós, né? Para que através dessas coisas a gente venha cultivar, a gente venha aprender a desenvolver as nossas ferramentas para a glória de Deus. E o que muitas pessoas têm feito hoje? Usando, aleluia, usando as suas ferramentas para cultivar as coisas do mundo.
Uma das ferramentas que mais é usada para cultivar as coisas do mundo é a música, né? A música é uma delas, né? Então, através da música, muitas pessoas elas morrem espiritualmente. Inclusive, algumas morrem até fisicamente. Um grande exemplo foi o nosso, né? Uma pessoa que passou pela terra aí, Cazuza, né? Como eu disse, né? Morreu aí, ó, coitado. Por quê? Fazia belas músicas, mas morreu sem Jesus. Provavelmente, né? Como eu disse no começo do vídeo. Eu não posso afirmar porque talvez, sei lá, no seu final ali, né? A gente não sabe o que Deus pode fazer. Deus apareceu e ele falou, se arrependa. E ele se arrependeu. A gente não sabe, ou alguma pessoa da família foi lá e falou, você quer entregar sua vida a Jesus? E ele se entregou. Mas teoricamente, se não houve esse processo, tinha belas músicas, mas usou o seu talento para fazer música para o mundo, para falar de droga, de sexo, de rock and roll, né? Isso não é diferente conosco, né? Então talvez você está usando os seus dons, que era para estar desenvolvido em Deus, para se prostituir, para se corromper, para mentir, para falar mal dos outros, né? E isso significa que você não está plantado em Deus. Significa que você está plantado em outro tipo de solo, né? Você está plantado nas coisas que te traz morte espiritual. E hoje é o tempo de mudança. Então, pois Deus ele sempre vai nos colocar, meus irmãos, em lugar para que a gente venha produzir para a glória dele e vai dar todas as ferramentas. Só que muitas vezes é a gente que não quer produzir dentro do caminho do Senhor e eu vou mostrar isso para vocês. Então diz que depois que ele fala do rio que saía, lá embaixo ele vai dizer assim, Deus pegou a pessoa e pôs no jardim do Éden para cultivo e cuidar da árvore no jardim, da árvore para cuidar dele. O Senhor Deus deu à pessoa a ordem. Olha a ordem que Deus deu. Você pode comer à vontade de toda a árvore no jardim, com exceção a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Aí ele diz assim, do bem e do mal. Deus disse, não é bom, do conhecimento do bem e do mal. Porque se comer dela, com certeza morrerá. Ok? Né? Se você comer dessa árvore, com certeza morrerá. Mais à frente vai dizer assim, Deus viu, né, que era bom o homem não ficar só. Então, tentou achar uma companheira para ele. Produziu, criou todos os animais, todos com par, e viu que aqueles animais não eram idênticos a ele, não iam ajudá-lo da maneira que Deus queria. Então Deus, como a gente já sabe, né, tira ali da costela de Adão, faz ele repousar um sono ali, um sono profundo, e cria então a Eva, que nesse momento ainda o nome dela não é Eva, o nome dela é mulher, né? Mulher. Então cria a mulher, ele fala, essa é osso do meu osso, carne da minha carne, vai se chamar mulher, né? Que é uma que a mulher foi criada para ser a auxiliadora do homem, né? Que isso aqui dá um debate muito grande. Eu posso trazer isso no outro dia porque eu quero falar mais em outro sentido. Mas assim, isso também é muito interessante depois da gente estar falando. Como eu disse, é muita riqueza. Então criou-se a mulher, ok? Criando-se a mulher, né? Deus deu uma ordem para eles, multiplicam, cresçam, né? Vocês têm aí a natureza, deu ao homem autoridade para dar nome aos bichos, né? Porque diz que Deus criou os bichos também da mesma forma ali, com Deus dando sopro de vida. Então criou todas as coisas e deu a ordem à mulher. E deu a ordem aos dois, multipliquem, cresçam, fecundem-se, né? Usem aí. E eles tinham uma relação admirável. No capítulo 3, diz assim, ora a serpente mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Deus, disse a Eva, a mulher, né? Disse a mulher,
Deus realmente disse: você não deve comer de nenhum fruto das árvores do jardim, né? E aí, olha que interessante, aqui vai começar o mistério para você entender. Então, quer dizer, a mulher disse assim, perdão, a serpente disse para Eva: olha, Deus falou então que você não pode comer nada aí da árvore, no jardim, pode comer nada, né? Aí a mulher, ela responde algo interessante, ela diz assim: não, ele falou que a gente pode comer de todas as árvores. A única que eu não posso comer é a árvore, a paz do Senhor, meu irmão Valdeir Chiquinho. Valdeir Chiquinho, mestre Chiquinho. A única árvore que eu não posso comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá no meio do jardim. Eu vou repetir, porque isso aqui as pessoas não prestam atenção. A serpente diz para Eva assim: é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore aqui no jardim? Olha a resposta de Eva, olha a intenção de Eva. Não, ele falou que eu posso comer de todas. A única que eu não posso comer é da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá no meio do jardim do Éden. E a gente leu aqui, não só tinha uma árvore no meio do jardim do Éden, tinha duas. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Só que a intenção interior dela só via a árvore que estava no meio do centro. Qual era a única árvore que estava no centro? Do conhecimento do bem e do mal. Mas tinha duas, Stênio. Então, esse é o mistério. Mistério não, essa é a reflexão que a gente tem, porque o texto está bem claro aí. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer hoje. E eu me fiz essa pergunta durante acho que uns 7, 14 dias, não sei. Se no meio do jardim tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e as duas estão no meio, por que a mulher... Porque a resposta dela seria: não, Deus falou que a gente poderia comer de tudo, só que entre as duas árvores que estão no jardim, no meio do jardim, Deus disse para a gente não comer a árvore do bem e do mal. Você vê que ela esquece a árvore da vida e fixa as suas palavras, e a Bíblia diz que a gente fala que o coração está cheio. Então já havia no coração de Eva o sentimento ou o desejo dos olhos e da boca de comer daquela árvore. Porque senão ela falava das duas, ela falou de uma. E isso passa tão batido no texto que as pessoas leem e não dão atenção a isso. Porque as duas árvores estão no meio do jardim. Então, vamos dizer que, teoricamente, as duas têm a mesma importância, porque são as únicas duas que estão no meio do jardim. Olha que coisa interessante. E ela fala para a serpente, a única que eu não posso é aquela que está lá no meio lá do jardim. Então, quer dizer, o que estava no meio do jardim estava também no centro do coração de Eva. Que era o quê? Ter o conhecimento do bem e do mal. Aqui vai começar a ministração. Sabendo, como eu já disse aqui, irmãos, que Deus, Ele é soberano, Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele quer verdadeiramente nos transformar, nos trazer consciência, né? Mas sabendo que Ele é único, Ele não é criação, Ele é o Criador. Portanto, não haverá neste mundo, né? Neste mundo, em outro mundo, nunca ninguém que tenha mais sabedoria e que conheça a diferença entre o bem e o mal. Porque Deus, Ele é justo. O único que é justo é Deus. O homem é justificado através de Jesus Cristo, mas ele não é justo, né? Ele pode julgar algumas coisas com justiça, mas não significa que todas ele consegue julgar com justiça. O único que consegue fazer isso é Deus. Então, quando Eva escolhe, né, junto com seu marido, comer da árvore do conhecimento e do bem e do mal, significa que em seu coração ela não queria receber ordens de quem? De Deus. Queria resolver e queria ter discernimento
para não, oh glória, para não estar mais debaixo da autoridade dos ensinos de Deus. O povo é tão curioso que o povo não consegue entender e não busca, né, qual o sentido da árvore do conhecimento do bem e do mal. As pessoas querem saber que fruto que é. E quer saber principalmente se Eva e Adão... Não é, meu irmão? É perfeito que Deus tem falado comigo, meu irmão Chiquinho, de verdade. As pessoas estão buscando, né, saber se Adão teve relações sexuais com Eva. E se o que aconteceu lá no meio da moita. Sendo que o sentido não é esse. E nem isso não é importante. O importante é a intenção que Eva teve e Adão. Porque duas coisas me chamam a atenção que a Bíblia não diz. Mas fica claro entre linhas. Alguns estudiosos vão dizer que Adão e Eva tinham sim já acesso e já comiam do fruto da árvore da vida. A Bíblia não diz. Mas isso não muda o raciocínio que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Mas a minha mente pensa, se eu tenho a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, de verdade, para mim a árvore mais importante seria da vida, né? Porque não adianta eu conhecer o bem e o mal e morrer, porque Deus foi bem claro dizer, ó, se você comer, aleluia, se você comer dessa árvore, o senhor vai morrer, né? Então era mais ou menos assim, que as pessoas não entendem. Se você comer dessa árvore, você morre. Essa é a árvore da vida, essa é a árvore da morte. Né? Embora Deus não deixou claro assim, né? Porque ele já sabia da intenção do ser humano. Qual é a intenção verdadeira do ser humano hoje no mundo? É não querer estar ligado a Deus. Querem os favores de Deus, mas não querem estar debaixo dos ensinos de Deus. Por isso que o ser humano cada dia se torna dependente, achando que ele pode fazer todas as coisas. Mas digo novamente, se nós não estivermos debaixo da autoridade da palavra de Deus e no coração verdadeiramente querer servir este Deus e obedecer a sua palavra, e quando errarmos, pedimos perdão aos nossos pecados, a gente já comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a gente acha, assim como Eva e com certeza Adão achou, que se conhecesse o bem, conhecesse o bem e o mal, eles iam poder andar independente, sem os conselhos e a direção de Deus, sem a palavra de Deus. O ser humano, ele é assim. Ele muitas vezes, ele toma decisões, ele não consulta a Deus, ele não olha para a palavra, ele não toma baseado na palavra, ele toma baseado na sua decisão. Comeu da árvore da vida, da vida e da morte, ou do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore revelava verdadeiramente a intenção de Eva e de Adão, que era se divorciar da palavra de Deus. E nós sabemos bem claro, irmãos, porque a Bíblia, lá em Apocalipse, ela vai dizer que há um noivo e uma noiva, glória a Deus. E lá no Éden, o homem se divorciou da palavra. Em João diz que ele é o verbo encarnado, é a palavra. Então nós podemos concluir, amados irmãos, que a árvore da vida, lá e aqui hoje, é Jesus Cristo, é a palavra. Quem é a palavra? É Jesus Cristo. Quem é o verbo encarnado que está escrito em João? É Jesus Cristo. Oh glória! Por isso ele diz lá em Apocalipse, se eu não me engano, tem Apocalipse 12, 5. No 5, que fala em Efésios, ele fala: ao vencedor darei, né, a autoridade, ou darei como é que ele fala? Darei ao vencedor, né, o que ficar firme, terá a oportunidade, ou terá a chance de comer da árvore da vida, né? Em Apocalipse 12 vai dizer que
A árvore da vida, as suas folhas é cura para as nações. Porque a árvore da vida é Cristo. Por isso ele diz, eu sou o princípio, o meio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, né? Eu sou o caminho e a verdade. Por isso que ele fala, eu sou o pão da vida. Aleluia, né? Eu sou o pão da vida. Águas que fluem vivas dentro de você, ele diz para a mulher samaritana. Olha que tremendo, meus irmãos. Não existe outra árvore que não seja a árvore da vida que a gente deve escolher. E a árvore da vida é Cristo. Isso é muito profundo porque demonstra que desde o princípio da humanidade, Deus sempre quis ensinar o seu povo através da palavra viva e eficaz que é Jesus Cristo. Então, quando Adão e Eva escolhem a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore só revelava o desejo do homem de não querer obedecer a Deus e fazer as suas decisões segundo a sua vontade, querendo ser Deus. Olha que profundo. Eu fico triste. Aldilei chegando aí, a paz de lei. Eu fico triste, irmãos, porque muitas igrejas não pregam essa palavra. E a gente precisa orar para isso. Porque é isso aqui, ó, que a gente deve pregar. Jesus Cristo, arrependimento. As pessoas, muitas igrejas, irmãos, pregam assim, você vai ser salvo, vai ficar dando glória lá o dia inteiro. Glória, 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 glória. Deus não precisa de glória, 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 não. Deus, ele procura os que adoram ele em espírito e verdade. É uma adoração voluntária. E ele tem muito mais para nos dar, meus irmãos. Apocalipse 2, é isso mesmo. Que fala na igreja de Efésios. É isso mesmo, é Apocalipse 2. Ele fala na igreja de Efésios, ele fala, ao vencedor darei a chance e a oportunidade de comer, né? Da árvore da vida. Por quê? Porque no paraíso, irmãos, em Jesus, nós vamos ter acesso a Cristo, que é a árvore da vida. Todas as suas perguntas serão respondidas. Ele terá mais coisa para nos ensinar. O ensino de Deus é eterno. A sabedoria, glória a Jesus, de Deus é eterna. Os ensinamentos de Deus é eterna. Mas Adão, representando o homem de hoje, ele troca a árvore da vida para querer ser independente e tomar decisões por si só, demonstrando que ele queria ser igual a Deus. Por isso o diabo caiu. Porque o diabo também fez a mesma coisa. A Bíblia não diz, mas se a serpente diz que se a Eva comesse certamente não morreria carnalmente, é porque talvez ele já tinha comido dessa árvore, né? E aí, ele comendo dessa árvore, ele fala, eu vou induzir ao ser humano comer também para que eu não vá para o inferno sozinho. Então, por isso, Satanás induz as pessoas a seguir o mundo. Quando você segue as coisas do mundo e sai fora da palavra de Deus, você está plantando, está comendo, você está plantando na terra da morte, está comendo a árvore da morte. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, a intenção dela era dar o que ao homem? Emancipação. O que é emancipação? Ele andar sozinho, eu não preciso mais das ordens de Deus. Porque se eu sou Deus, sou igual a Deus, para que eu quero Deus na minha vida? Eu tenho o poder de decisão. Só que se eu tenho o poder de decisão igual a Deus, Deus não é Deus então. Porque Deus, ele é único, ele é soberano, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus é soberano, irmão. Não tem ninguém que conhece mais que Deus. Quem pode sondar? Quem pode ensinar ao Senhor, diz a Bíblia? Quem pode conhecer os pensamentos do Senhor? Eis que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Oh, glória! Olha que profunda essa palavra, irmãos. E essa palavra muitas vezes não é pregada, né? Meu irmão Chiquinho que está aí, eu de lei. Compartilha, gente. Eu sei que é muito tempo de ministração, porque a Bíblia é assim, né? Eu estou aqui em poucos capítulos, irmão, mas tinha que falar essas coisas. E olha como é interessante isso. Porque o ser humano, toda vez que eu e você, meus irmãos, eu me incluo nisso, a gente toma uma decisão sem consultar a Deus, a gente come da árvore da morte. Quando a gente faz algo sem se basear nisso aqui, a gente está comendo da árvore da morte. Mas toda vez que eu busco entendimento na palavra de Deus, né? Quando o pecado vem até a mim e eu rejeito, entendendo a palavra de Deus, eu estou procurando e comendo da árvore da vida.
E a Bíblia diz em Apocalipse que no final dos tempos, aquele que tiver firme, que tiver verdadeiramente com ele, vai se alimentar da árvore da vida. É um relacionamento eterno com Jesus. Todas as dúvidas que a gente tiver, a gente vai poder tirar com o próprio Jesus, né? Ele diz isso claramente, né? As nossas dúvidas, os nossos anseios, né? Como diz lá em Apocalipse 12, né? A cura para as nações. Sabe o que ele está dizendo quando ele fala das folhas? Da cura para as nações? No original, quando se fala de cura ali, está dizendo de uma cura terapêutica, ou seja, que naquele processo que a gente estiver, quando a gente estiver em Cristo, todas as nossas feridas ainda, por isso que diz na Bíblia que não haverá choro, não haverá ranger de dente, não haverá tristeza, porque todos os processos que a gente está muitas vezes aqui no mundo, que a gente não foi curado ainda, Deus, através ali de Jesus Cristo, vai trazer cura para as nações. A cura no sentido é um processo terapêutico, né? Ele vai nos curar, vai trazer para nós consolo, vai trazer para nós sabedoria, né? Vai trazer todas essas coisas para nós, irmãos. Eu quero achar aqui, ó, em Apocalipse, eu acho que se eu não me engano, deixa eu ver, aqui, ó, eu acho que é o último, 22. Aqui, ó. Então o anjo me mostrou um rio de água. Oh, glória! Eu leio isso aqui e dá vontade de gritar. Então o anjo me mostrou um rio de água, o rio da água da vida. Oh, glória! Aleluia! Que é claro como cristal. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês, né? As folhas da árvore servem para a cura das nações, ou seja, uma cura terapêutica. Por que está dizendo uma vez no mês? Porque quando a gente vê as nossas dúvidas, né? Dúvidas que eu digo é coisas que Deus ele vai trazer para a gente, irmãos. Buscar a Deus é estar em contato com essa sabedoria eterna que não vai acabar nunca. Não é que você vai ficar no paraíso lá que nem um robô dando glória, não. Né? Ficar na glória, 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 glória. Não. Nós temos uma vida com o Senhor de ensino eternamente. Você vai ter um mestre que por mais que... E isso que as pessoas não entendem. Meu irmão Chiquinho está assistindo aí. É isso que as pessoas não entendem. Quem busca a Deus de verdade é porque entendeu que a fonte de Deus é inesgotável. Quem busca a Deus entendeu que... marca isso. Quem busca a Deus entende que a fonte de sabedoria de Deus é inesgotável. Eu posso ter 500 dúvidas. Pode ser que nesse plano eu ainda não consiga entender tudo, mas quando eu estiver com Cristo, meu amado, Ele vai o dia inteiro me ensinar. É muito benção. Capítulo 2, igual meu irmão Chiquinho falou, ele fala aqui, ó, no final, né? Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao vencedor, aqui achei a palavra, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, irmãos, não troque o jardim de Deus, a abundância de Deus, pela abundância do mundo. Seja como Éden, frutífero, sendo jardim, uma plantação fechada, se separando para as coisas de Deus. Como eu disse, jardim, a palavra jardim é fechado, cercado, ok? A palavra Éden é abundância, né? É um lugar que frutifica, mas frutifica fechado. Quando diz fechado, está dizendo de separado, de santo, que nós temos que nos santificar, que nós temos que se separar das coisas do mundo e estar plantado na raiz que é Cristo, na árvore da vida. Eu sou o caminho, a vida e a verdade. Eu sou a luz do mundo. Né? Quem é a palavra, irmãos? Né? Eu achei interessante, meu irmão Chiquinho está assistindo aí, eu gosto de ver vários comentários, né, para aprender mais. E embora não seja judeu, mas olha como que às vezes, né, as pessoas elas não enxergam. Eu não estou falando mal dos judeus, mas só para entender. Na verdade, eles confirmaram mais e mais, né?
O judeu vai dizer que a árvore da vida, né, é a palavra. Isso, assim, eu quase chorei quando eu vi que o judeu falou assim, não, não é Jesus a árvore da vida. A árvore da vida é a palavra de Deus. Quer dizer, quem é a palavra de Deus, irmãos? Está lá em João. Quem é o verbo? É Jesus Cristo. Olha que coisa fantástica. Né? E eu espero que você tenha aproveitado essa palavra. Como eu disse, tem muita coisa ainda para falar aqui. Eu vou falar da mulher, o significado da mulher, o significado do homem. Mas o que Deus trouxe ao meu coração foi essa revelação, né, da Bíblia. Não estou falando que eu descobri isso, não. Eu creio que milhares de pessoas que leram a Bíblia entendem isso se você estudar. Eu estou dizendo da revelação que tem neste livro de algo forte, irmão. De algo que nos ensina que a gente tem que estar plantado em Cristo Jesus. Para que a gente venha dar fruto, mas venha dar fruto sendo separado. Venha dar fruto na vontade de Deus. Né? Então isso é fantástico. E eu espero que você tenha aí curtido e receba em nome de Jesus essa palavra e que isso possa dar a paz, possa te dar unção, possa te dar vigor, possa te dar, possa te reestruturar, possa te fazer pensar, de falar, poxa, cara, a palavra da vida é Jesus Cristo. Né? Porque eu vejo que muitas pessoas dizem assim, Jesus está voltando, a gente vai ficar lá no céu dando glória, 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 e vão ficar falando glória o dia inteiro. E eu fiquei pensando, um ser grandioso como Deus, ele vai querer que eu fique lá que nem um robô dando glória. Não é possível. Né? E aí fui estudar a Bíblia. Tem milhares de coisas, irmãos. Em Apocalipse mesmo, fala milhares de coisas interessantes. Né? Nas igrejas mesmo, ele fala que em uns ele vai ser coluna do templo, né? A coluna do templo no sentido de ser ali uma pessoa que vai ajudar, né? a igreja, pessoas que vão ter cargos, né? Que vão ter galardão, né? Ele fala aqui, ó, para a igreja para a igreja de Pérgamo, olha o que ele fala, né? Ao vencedor darei maná escondido e também darei uma pedra branca com um novo nome e nela escrito conhecido apenas por aquele que recebe. Na igreja de Tiatira, olha o que ele fala. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai. Sério, Stan? Tá aqui, ó. Apocalipse 2, né, para a igreja de Esmirna, ele diz assim, ó, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai, e também lhe darei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos ouça o que diz a igreja, né? Tem uma daqui que ele fala que assim como ele sentou à direita do pai, ele vai dar também ele vai dar o direito das pessoas também sentarem, aquele que o Espírito, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha o que ele diz aqui, ó, né, ó, ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai todos os anjos, aqueles que têm ouvido. Diz, escuta o que o Espírito deu à igreja. A igreja de Filadélfia, olha o que ele diz. Cadê? Deixa eu ver se aqui tem. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus e parte de Deus também. Escreverei nele o meu nome, né? Olha quanta coisa tem para a gente, depois que alcançados por essa graça, estarmos debaixo da autoridade. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei no de meu Pai. Pelo amor de Deus, né? É as promessas. Olha que coisa, meu, sabe? E as pessoas, eu fico triste, irmãos, mas eu tô orando para que no Brasil se levante uma igreja que pregue isso aqui, ó.
né? Para que as pessoas tenham uma esperança verdadeira, uma esperança que não morre, e busquem a palavra da vida, né? Busquem a Jesus Cristo de verdade, né? Se a gente tivesse nas igrejas palavras como essa, e eu estou dizendo palavras como essa, não é pregador como esse não, porque eu sou pós-cinza, eu estou falando é da Bíblia, as pessoas expor, não precisa de teologia não, de uma exegese maravilhosa não, eu estou falando de coisa simples, eu não estou falando que a gente não tenha que estudar, só que eu estou dizendo que está coisa aqui simples, coisas que se as pessoas pararem, buscarem a Deus, meditarem na palavra, orarem, Senhor fala conosco, irmãos, Deus tem coisas grandes para a gente e a gente precisa se animar nisso, né? E animar não é com os prêmios aqui, é com os prêmios lá, né? E aqui produzir, porque Deus nos dá a garantia que a gente precisa produzir mais e mais. Então que você receba essa palavra e que Deus abençoe a sua vida e que, como eu sempre digo aqui, que o grande amor de Deus, né? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com vocês e com todos, e que vocês recebam essa palavra, e a gente diz amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado, meus irmãos que estão aí, ó, meu irmão Chiquinho, meu irmão Dilei que entrou, meus outros amigos aí que entraram, né, o Thiago Pincher, lá de São Bento do Sul, né, o Milton Salvador, o Maurilei, a Mi Prado, que é a esposa do Jobs, né? O Tiago Macedo, que é o Pinter, o mestre Amauri lá de Campo Grande, o Anderson Martucci, né? Ó, o mestre Gilberto também entrou aí, que bênção. Mestre Omar lá de Campo Grande, que Deus abençoe a vida de vocês, tenha aí um bom término de dia, uma boa noite, e que Deus abençoe vocês. E logo mais eu vou estar voltando ainda ministrando, que tem mais coisa aqui pra gente falar e refletir de Gênesis 2. Amém? Deus abençoe, até a próxima e fiquem com Deus.